O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, amadas irmãs, chegamos ao quarto domingo do tempo da Páscoa, também chamado de Domingo do Bom Pastor. Todos os anos nós ouviremos sempre um trecho do Evangelho de São João no capítulo 10º, em que Jesus se apresenta como o bom pastor. Obviamente que esta comparação, que esta figura, esta representação, essa expressão que Jesus chama para si, não surge com ele, mas antes mesmo, no Antigo Testamento, Deus usou dessa mesma imagem do pastor para falar ao seu povo, para anunciar-lhes o seu amor ao seu povo, para representar o modo como Deus se relacionava com o seu povo. Quando nós tomamos, por exemplo, a profecia de Ezequiel no capítulo 34, o profeta mesmo diz, Deus diz: eu irei buscar as minhas ovelhas, porque os pastores de Israel não estavam cuidando das ovelhas, do rebanho povo de Deus, e o Senhor mesmo diz que irá dar pastores segundo o seu coração, que Ele mesmo virá para buscar a ovelha perdida, desgarrada, ferida, tomará nos seus ombros, cuidará de suas feridas. Nós rezamos, por exemplo, no Salmo 23, 24, o Senhor é meu pastor e nada me fará falta. Rezamos ainda neste Salmo, agora há pouco, o Senhor é nosso Deus e nós somos o seu povo e seu rebanho. Portanto, esta imagem do pastor e do rebanho, Deus utilizou muitas vezes para revelar-se ao seu povo, para falar do seu amor ao seu povo, do modo como Deus age com o seu povo. Jesus no Evangelho, claro, a gente escutou só um trechinho pequeno. Durante toda essa semana nós vamos ouvir este grande discurso de Jesus no capítulo 10 do Evangelho de João, quando ele começa dizendo: eu sou o bom pastor. Não é um pastor como os outros, não é mais um pastor. Veja, o artigo não é indefinido, mas é um artigo definido: eu sou o bom pastor. Jesus define-se como o bom pastor, como o pastor bom, como o pastor que é bondade, como o pastor que na relação com suas ovelhas é amor, é afeto, é cuidado, é carinho. E ele vai dizer mais: o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E de fato, Jesus, o bom pastor, por nós entregou-se no Calvário. Colocou-se no lugar das suas ovelhas, para que no seu sacrifício, para que na sua oblação, para que na sua morte, nós encontrássemos vida. Na verdade, o seu sacrifício na cruz foi o seu ir até nós que estávamos como ovelhas desgarradas, distante de Deus, e nos trouxe para a casa do Pai outra vez. E é por isso que ele diz:
as minhas ovelhas ninguém as tomarão das minhas mãos. Sim, porque ele já tomou das mãos do mal, ele já arrancou da região das trevas com o seu sacrifício na cruz. Esse é o nosso bom pastor. O bom pastor que é capaz de dar a vida por suas ovelhas. O bom pastor que cuida das suas ovelhas. O bom pastor que não mede esforços para que nós, suas ovelhas, encontremos a vida, a segurança e a paz. Mas Jesus nos diz uma palavrinha, é só um versículo pequenino no início do Evangelho. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Dois verbos que relacionam-se a nós, ovelhas: escutar a sua voz e segui-lo. E eu fiquei lembrando que um dia eu estava assistindo um vídeo na internet bem interessante, que dá para a gente entender essas palavras de Jesus. Era o pastor das ovelhas, mais um amigo, que estavam olhando as ovelhas que estavam no pasto, bonito, verde, como está aqui no nosso entorno de nossa cidade por causa das chuvas. Então eles propuseram fazer um teste. Aquele rapaz que não era o pastor das ovelhas começou a chamá-las, a gritar, chamando a atenção para ver se as ovelhas atendiam o chamado e vinham ao seu encontro. E ele gritou, chamou, berrou, mas as ovelhas continuaram lá pastando, tranquilas e favoráveis lá nas suas relvas, tranquilas, nem prestaram atenção. Aí é super interessante, quando o pastor começa a chamá-las, elas logo levantam a cabeça e prestam atenção e vêm. E eu fiquei assim espantado e ao mesmo tempo encantado. Porque as ovelhas, elas desenvolvem, é da sua própria natureza, a capacidade de discernir a voz do pastor. E eu fiquei me lembrando, por exemplo, quando eu era criança, que eu ia para o sítio, e meu avô morava no sítio, quando ele ia buscar as vacas na roça. Ele não ia lá no meio do mato, na brenha, buscar as vacas. Ele ficava na porteira. E bastava lá fazer uns barulhos, pois as vacas vinham todas. Porque elas desenvolveram, com o seu instinto e a sua natureza, a capacidade de reconhecer a voz do seu pastor. Quem pretende-se ovelha de Cristo precisa ser capaz de discernir a sua voz. E como é possível que aquelas ovelhas, que são animais irracionais, terem a capacidade de discernir entre a voz de outros e a voz do seu pastor? Como é possível que entre tantos gritos e tantas vozes, elas possam entender e discernir qual é a voz do pastor? É porque elas criaram uma relação de proximidade. E com isso nós estamos aprendendo que nós nunca seremos ovelhas de Cristo e nunca saberemos discernir a sua voz de muitas outras vozes que nos chegam aos ouvidos se nós não criarmos intimidade. Digamos, amados, que 3 horas da manhã bate uma pessoa na sua porta. Bate. Você diz, vai botar abaixo? Se uma pessoa bate de madrugada na sua porta, você vai logo abrir a porta? Abra, deixa de ser doida. Não pode. O que é que a gente faz? A gente pergunta, Quem é? Aí, se você escuta a voz e descobre que é de uma pessoa que você conhece, aí você abre a porta, não é assim? O que é que nos dá essa segurança? A intimidade de discernir aquela voz. É que eu conheço tanto a voz, que mesmo que outros gritem, eu saberei que aquilo é a voz de fulano. Assim acontece conosco em Cristo. Quanto mais intimidade,
tanto mais nós saberemos escutar a voz de Cristo. Mas muito de nós que somos religiosos e vivemos na igreja todo domingo, a gente não sabe discernir. A gente segue muitas vezes muitas vozes, mas a de Cristo não, porque a gente esquece o que o Evangelho diz. Mas a gente diz que é pastor, a gente diz que é ovelha que ama Jesus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas a gente não segue. Para ser ovelha de Cristo precisa escutar a sua voz e segui-lo. Para terminar, porque daqui a pouco nós vamos assistir o Fantástico sobre a menina benigna. O pastor é sinônimo de cuidado, de amor, de afeto, de vida, de segurança. Com ao seu cajado, o pastor é capaz de espantar para longe das suas ovelhas todos os lobos e inimigos que põem em risco as suas vidas. Mas também com o seu cajado, o pastor é capaz de bater na cabecinha da ovelha para que ela vá pelo caminho certo. Com o seu cajado, que sempre tem como um gancho, o pastor é capaz de puxar a ovelha do caminho errado ou dos pontos de morte em que ela pode estar pronta para cair. O pastor cuida da ovelha, leva a ovelha com segurança para verdes pastagens, o pastor as alimenta, o pastor as conduz com segurança. Celebrando o Dia das Mães, eu fiquei pensando, como todas essas características do pastor está também presente na vida das mães. Aquelas que são por vocação, porque tem umas que são por acidente e responsabilidade. Não tem vocação nenhuma para ser mãe, só botou o menino no mundo. Mas quem tem vocação para ser mãe é expressão de estudo. Mãe é expressão de cuidado. Mãe é expressão de sacrifício. A mãe, muitas vezes, como o pastor, haverá de bater na cabecinha do menino e dizer, não é por aqui, é por aqui. A mãe não mede esforços para que o filho esteja bem. A mãe, muitas vezes, é capaz de tirar da própria boca, ou antes, nem colocá-la para que o seu filho tenha. A mãe é um sinal e uma extensão do amor de Deus no mundo. A mãe é sinal de segurança. Quantas vezes, quando a gente adoece, só quer ter a mãe por perto? Eu me lembro quando era seminarista, também como padre. Mesmo que minha mãe não soubesse o que estava passando, a gravidade da doença, mas se ela estivesse do meu lado, eu me sentia seguro e confortado. Depois que a gente não tem mais, é difícil. Mas veja, as mães, elas são um sinal do amor e do cuidado do bom pastor em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a todos, primeiro, a ser ovelhas muito atentas e seguidoras da sua voz. E segundo, a ser instrumento desse amor cuidadoso do pastor na vida um dos outros. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado.